Olá a todos, a mais um vídeo. Ora bem, pelos vistos hoje temos mais algumas novidades sobre a Venezuela. A- fizeram os Estados Unidos fez o reforço para a libertação dos presos políticos. Um, um, a presidente interina foi 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 inserida para liderar o governo de Maduro enquanto ele está preso. Ahm, já confirmou a saída dos prisioneiros políticos. E do pouco que consegui perceber numa das reportagens e nas explicações que tiveram a dar na televisão, tive a sorte de apanhar esse bocado. Ahm, Esta situação tem que ser mesmo feita a modo que se evite o genocídio. E porquê? E já se começou a perceber o motivo. Porque se pusessem neste momento a pessoa que ganhou as eleições, poderia correr mal. Porquê? Primeiro, poderia ser morta. Essa é logo a primeira. E teria que fazer um novo governo, o que os atuais líderes, principalmente os principais ministros, não, não aceitam esta decisão dos Estados Unidos. Então, dentro de toda a porcaria, digamos assim, entre aspas, desta situação, podemos confirmar que os Estados Unidos estão a tomar o controle, mas através das decisões políticas da presidente interina da Venezuela. Eles fazem as propostas e ela não tem grande hipótese, ou aceita, está na fase do aceita ou aceita. Porquê? Porque se ela não aceitar, é mais uma que vai para dentro. E entre o não aceitar e aceitar, é preferível terem alguém que esteja a governar temporariamente, mas que não pare a dita economia ditatorial, dizendo assim, da presidência, eles que vão continuar. Há outros dois, um deles é ministro também, que é praticamente radical, se não fosse a atual presidente interina, ah, que, que estava na Assembleia Nacional a comandar os trabalhos, agora a atual presidente, haveria a possibilidade de ser o atual ministro da Defesa venezuelano. Neste momento é ele que está a comandar as tropas, digamos, porque não nos podemos esquecer que, visto que é uma ditadura, nós temos várias fracções. Temos a parte militar, temos a parte que protege o governo e temos as ditas guerrilhas, que são grupos armados que eles têm ao longo do país, que são os tais ditos que matam tudo e tudo o que lhes aparece à frente. Por isso, ele está a comandar para já essa malta toda. O que é que significando? Enquanto as pessoas estão sob o domínio desses ministros e desses líderes, vamos evitar para já um genocídio. Ou seja, caso houvesse uma transição brusca, iria haver uma guerra nacional, neste caso, entre o próprio povo venezuelano, o que significa que ia haver um genocídio e a coisa ia correr muito mal. Não, o que é que eles estão a fazer ao longo, pelo menos pelo que Trump diz durante o ano, isto vai ser uma transição entre três etapas ao longo desse ano. Não sabemos se será só um ano, esperemos que sim, mas para evitar um genocídio temos que ter esses líderes temporários, que serão líderes temporários, a controlar essa malta.
malta perigosa, que enquanto eles tiverem que os comandar, não há mortos para já. Começa a fazer sentido. Ainda há outro, também há outro líder, não é líder, são ministros, tirando a presidente interina, há outro ministro que também acaba por ter alguma influência, não tão abrupta como o da defesa nacional, ou o ministro da defesa, mas acaba por também ter alguma influência, mas já não tanta. Ah, ou seja, está a fazer a parte dele, mas não chegamos ao ponto de haver sacrifício humano. Mas de qualquer maneira, também é outra cabecilha importante daquela podridão toda que lá está. Ou seja, podemos concluir que as coisas estão a ser feitas porque toda a gente se questionava e eu próprio questionei aí há uns vídeos porque é que ainda não os libertaram. Ok, isto não é o 25 de Abril, porque o 25 de Abril podia ter sido podia ter corrido muito mal, mas estamos a falar de situações diferentes, de coisas completamente anómalas àquilo que estamos habituados a ver, principalmente cá em Portugal, que ok, uma coisa são gangues, outra coisa são grupos de guerrilha, o que são coisas completamente diferentes. Podemos ter essa noção e esperemos que haja sabedoria humana para resolver este problema da melhor maneira. Sabemos que estamos a evitar sangue, mas não sabemos até quando. Por isso que, volto a dizer, esta transição que queremos, mas não sabemos o dia da manhã. Tal como do nada temos notícia que o Maduro foi apanhado, não sabemos o dia da manhã. Esperemos que não aconteça nada mais do que aquilo que já tem acontecido. Nisto tudo, ao que é que poderemos também chegar sobre os líderes mundiais ao longo desta situação e sobre estes argumentos? Temos entidades internacionais, líderes internacionais, como o líder da ONU, o António Guterres, temos a NATO, temos todas estas entidades importantes que a NATO não tanto, porque estamos a falar mais no âmbito da guerra da Ucrânia, mas principalmente a ONU e o Tribunal Internacional, em que temos líderes tão fracos, tão fracos, tão fracos, que nem a própria ONU consegue ter entendimento entre todos. Ou seja, poderíamos ter um homem a liderar, a dizer que Trump é um grande atrasado mental e que não o devia ter feito, mas também não temos um gajo que diga acabamos com uma ditadura, com o comunismo, com o que for. Não, não temos opções. A única coisa que se diz é ah, ah, o que o Trump fez foi algo contra as normas internacionais. Então, mas não há uma posição, não há nada, não há uma posição que diga que o Trump é atrasado mental, também não há outro que diga que o Trump fez algo fez algo que possa considerar algo bom para as nações daqui para a frente. Ok, estamos nesta fase, estamos com maus líderes, não sabemos o que é que nos reserva isto daqui para a frente. Ah, podemos considerar que isto não tem muito mais, não tem muito mais a dar e que nem as grandes entidades internacionais como a ONU e outros, como é que é de chamar, como tenho dito, entidades de grandes cargos não estão a ter esta influência, o que é que diremos daqui para a frente? É uma questão preocupante, não sabemos o que é que isto vai dar daqui para a frente. O Trump anda com umas ideias muito esquisitas.
Percebo um dos motivos, que é os motivos das guerras que têm havido. Ultimamente é guerras por todo o lado. O que é que ele está a tentar fazer? Está a tentar fazer com que, caso haja guerra, os Estados Unidos fiquem protegidos e que não e que fiquem favorecidos, e que a Europa cada vez mais está-se a estagnar. Ou seja, nós não aprendemos nada com as duas guerras mundiais, em que continuamos estagnados. Ok, eh, acabamos por querer, por não querer a guerra, sempre quisemos a liberdade, daí se fez a União Europeia, com o objetivo de unir os povos e de dar, e de percebermos que as guerras não vão dar em nada, mas não é isso que está a acontecer. Temos uma Europa fraca, maus líderes, e cada dia que passa não sabemos ao que é que estamos entregues. Por isso, começarmos a pensar que temos que começar a saber escolher os líderes, começarmos a preocupar com a política nacional e internacional. E ultimamente não é só Portugal que anda em crise atrás de crises, é mundialmente. E quando digo mundialmente é em vários setores económicos, sociais, eh, as ditas guerras e muito mais. Por isso, comecemos a pensar naquilo que elegemos, comecemos a pensar no que é que nos queremos tornar, e comecemos a pensar que estas eleições presidenciais podem, como é que é dizer, podem levar a bom ou a mau porto o povo português. As coisas não estão fáceis, existem muitas guerras, temos temos decisões muito importantes a tomar e não sabemos o que é que vai dar daqui para a frente. Temos de tomar cuidado, perceber as situações daqui para a frente e, e começar a termos bons líderes, porque senão, porque termos líderes que nem carne nem peixe, a coisa vai correr muito mal. Por isso pensemos, continuemos a refletir e não só nos preocuparmos no nosso dia a dia, que infelizmente o nosso país tem destas coisas, já não basta o dia a dia ainda termos que nos preocupar com isto, mas infelizmente das notícias que nos têm sido transmitidas no dia a dia não está a ser fácil. Por isso vejamos o que é que vamos ver daqui para a frente. Até à próxima.